Olá, bem-vindo a mais esta apresentação do podcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. Mais uma semana aqui com você e é um prazer recebê-lo e recebê-la para uma conversa nesse novo formato, né? Nós estamos aqui com duas novas convidadas. Toda semana, como vocês sabem, trazemos um jornalista convidado e uma marca ou uma personalidade que pode contar a sua história e mostrar como essa história tem uma conexão muito real e direta com você. E nessa semana não será diferente. Eu hoje estou acompanhado aqui de uma grande pessoa, uma grande personalidade, que é a nossa querida Angélica Nicoletti. Muito obrigado por participar conosco, Angélica. Olha, eu estou honrada com o convite. É um grande jornalista. Esse podcast, ele traz, assim, conexões importantíssimas, temas que se aprofundam, e isso faz parte da nossa essência como jornalista. Então, muito obrigada pelo convite, a distinção. E nós estamos aqui com uma entrevistada também para lá de especial. Para lá de especial, é isso mesmo. Estamos aqui com a Paula Moreira, que é a Head de Qualidade da Allianz Partner. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Hoje, a conversa vai falar um pouquinho sobre quem é a Paula, suas credenciais, que são muito importantes. Nós vamos falar também sobre uma empresa que se dedica ao atendimento e ao cuidado do seu cliente. Vamos falar sobre uma empresa que tem uma ótima performance, inclusive é uma das melhores empresas para se trabalhar, e é uma empresa aqui da região, uma empresa de São Bernardo do Campo, não é isso mesmo, Paulo? Isso aí, Thiago. Bom, obrigada pelo convite, estou super feliz também de estar aqui com vocês, conversar com a Angélica, com o Thiago, uma honra poder falar um pouquinho da minha trajetória, contar um pouquinho sobre a Allianz Partners, que é a empresa que eu trabalho, e é uma empresa muito importante, principalmente aqui na região do ABC. Então vai ser uma honra e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Legal. A gente tem 60 minutos para poder bater esse papo e trazer essas conexões para vocês. Agora, Paula, eu sei que a sua formação, ela foi muito na área da comunicação, né? Comunicação, marketing, essas áreas. Isso. E como que dali você deu um passo para o ambiente de seguros? Né? Como foi a transição aí? É uma boa pergunta, na verdade, porque eu sou formada em publicidade e propaganda. Mas eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente. Eu comecei minha carreira profissional como analista de telemarketing, analista de atendimento, enfim. Então, atendendo o cliente, cuidando do cliente. E o meu primeiro emprego foi atendendo segurados de uma grande seguradora. Então, eu liguei a faculdade, né, publicidade, criatividade, atendimento ao cliente, com tudo que eu fui depois seguindo como carreira profissional. Então, liguei a criatividade da faculdade, atendimento ao cliente, e hoje cuido da parte de qualidade, que é minha grande paixão, é o que eu gosto muito de fazer, é ouvir o cliente, ouvir o analista, né? Eu tenho uma equipe muito grande que trabalha comigo também, que fazem as coisas acontecerem. Esse time é incrível, o time que eu trabalho hoje, e faz as coisas acontecerem junto comigo. Então, eu sou muito feliz, muito grata e amo muito estar na qualidade hoje. Eu aprendi, né, nos últimos anos a unir um pouco da criatividade da faculdade, do meu atendimento, e fui evoluindo ano após ano. Então, é um pouquinho da minha história e do meu começo. Legal. Agora, só para a gente poder deixar isso muito claro para o nosso ouvinte, a gente está aqui com a empresa Allianz Partner, que é um braço de um conglomerado muito grande que leva o nome Allianz, né? Então você tem, quando a gente fala Allianz, a gente lembra do estádio, a gente lembra da seguradora, mas a Allianz tem uma série de braços, né? Vamos dizer assim, e um deles é a Allianz Partner. Explica pra gente rapidinho o que faz exatamente a Allianz Partner e como que você controla a qualidade disso. Não, legal. A Allianz Partners hoje é uma empresa do Grupo Allianz. Então, o Grupo Allianz tem várias empresas e uma delas é a empresa que eu trabalho, que é a Allianz Partners. O nosso segmento hoje ele é muito voltado para o segmento de assistência 24 horas. Nós somos a maior empresa de assistência 24 horas do mundo, presente em mais de 70 países, no Brasil mesmo, com mais de 2 milhões de atendimentos por ano. Então, é algo grandioso, assim, nosso trabalho é grandioso. E na parte de assistência 24 horas, a gente presta serviços automotivos, então atendemos seguradoras e grandes montadoras também, como serviço de assistência à garantia, guinchos, socorro mecânico, entre outros, seguro residencial. Então, encanador, eletricista, sempre que você contrata um seguro que tem uma assistência, pode ter certeza que alguma parte é atendida pela Allianz Partners. Porque não só o seguro residencial ou o seguro do carro.
seguro de vida, seguro viagem. Então, quando você faz uma viagem que precisa de uma assistência, dependendo da seguradora, somos nós que atendemos na Allianz Partners. Então, é uma empresa do grupo que presta serviço para a Allianz Seguros, claro que é nosso cliente também, mas para outros clientes que nós temos hoje. Além de seguradoras e montadoras também. Legal. Então vocês atendem B2C e B2B. Né? Isso, B2C para o seguro viagem e B2B para todos os outros ramos que a gente tem. Temos os dois formatos. Legal, interessante. Aí, vamos falar um pouco rapidinho assim também sobre o tamanho da Allianz Partner aqui no Brasil, né? Você comentou agora a quantidade enorme de atendimentos por ano que são feitos, mas o time, exatamente o time aqui no escritório em São Bernardo, é um time muito grande? É um time grande. Hoje, quase 1.700 funcionários só no escritório do Brasil, atendendo todos esses segmentos que eu falei para vocês. Então, isso eu tô falando só da parte de central de atendimento, os nossos analistas, a nossa parte administrativa, a própria qualidade, rede de prestadores, enfim. É uma área de atendimento ao cliente, né? E toda essa estrutura de fazer a logística dos prestadores, enfim. E mais os prestadores de serviços, né? Então, a gente tem uma parceria muito grande com os prestadores, os guincheiros, os empresários que têm as assistências 24 horas por residencial, por exemplo. Então, a gente tem mais uma rede de quase 10 mil prestadores que trabalham junto com a gente para que isso aconteça. A gente atende o Brasil inteiro. Então, a gente tem rede de prestador no Brasil inteiro, quando a gente fala de assistência 24 horas local. E falando no mundo, assistência viagem, por exemplo, o mundo todo também, né? A gente tem uma gama de produtos e de coberturas que é muito grande. E no Brasil, 1.700 pessoas que fazem a coisa acontecer, o negócio acontecer no dia a dia. São 1.700 pessoas que cuidam de pessoas, né? Então, a gente costuma falar que o cliente na rua, por exemplo, esperando um guincho, é uma situação inesperada. Então, o nosso analista ele é preparado para prestar esse apoio para o cliente no momento que ele liga. Às vezes ele está indo para algum compromisso, a gente pega situações de cliente que está indo visitar alguém no hospital, por exemplo, ou situações mais delicadas. Então imagina, ninguém espera que o carro vai quebrar. E o nosso analista ele é preparado para ter esse cuidado com o cliente na rua. Então não é só enviar um guincho, mas é dar um apoio para o cliente, é aquele abraço que a gente fala, é o acolhimento. Então são 1.700 pessoas preparadas para atender melhor o cliente, para o cliente se sentir acolhido e amparado, e sem contar o cuidado que a gente tem também com os nossos 1.700 funcionários. Tanto que esse ano nós recebemos a certificação GPTW pelo 2º ano consecutivo, o que pra gente foi uma grande vitória, porque imagina, é uma das melhores empresas para se trabalhar dentro de todos os critérios, né, que a certificação determina. E a gente está falando que quase mais de 85% dos funcionários preencheram lá o formulário de PTW como uma empresa com um grande cuidado no funcionário. Então, é uma empresa que preza muito por isso. A gente tem o nosso CEO, Jaime, ele fala que não são 1.700 funcionários, são 1.700 famílias. Então, isso é algo que eu sempre penso. Eu não tenho 90 funcionários na qualidade, são 90 famílias. Então, a gente, quando emprega uma pessoa, quando a gente contrata uma pessoa, né, quando a gente acolhe esse colaborador, a gente não pode esquecer que tem toda uma história por trás e que aquele salário pode ajudar muitas outras pessoas na casa daquele colaborador. Eu acho que é essa mentalidade que ajuda a empresa a conquistar um certificado como esse, né? Dos melhores lugares para se trabalhar, né? Quando você pensa mesmo no bem-estar do seu funcionário, né? Exatamente. Essa relação da empatia que vocês têm com os funcionários, ela acaba sendo, ela vai passar propriamente para o atendimento, Isso não? Mesmo, Angélica. Reflete imediatamente, não reflete? Eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Hoje, como lidar com a empatia num momento que nós usamos bastante, por exemplo, um atendimento online? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque é um atendimento que, para algumas pessoas ainda, parece muito distante. Como que você faz essa conexão de afetividade, de empatia, sendo que você está usando uma mídia, né? No caso digital, o WhatsApp, eu não sei quais são as plataformas prioritárias que vocês utilizam
na Allianz Partner? Hoje, 50% dos nossos atendimentos são realizados via WhatsApp. E essa é uma discussão que a gente tem todos os dias. Então, desde a implantação, desde essa mudança toda para o digital, foi uma discussão muito forte e a gente conversa realmente sobre isso todos os dias. Porque tem um grande desafio. Como é que você mantém os canais digitais e mantém a humanização do atendimento? Então, é o equilíbrio que nós, na qualidade, por exemplo, buscamos todos os dias, em todos os atendimentos, em cada treinamento que a gente realiza para a operação, em cada situação que a gente precisa contornar. Então, unir essa questão da inovação, a gente precisa acompanhar o mercado. E aí, conectar a inovação com a humanização foi algo que a gente conseguiu e a gente faz muito bem. Então, a gente precisa atender todos os segmentos, todas as pessoas, né? A gente tem um público hoje muito digital. Essa nova geração não tem muita paciência de ligar, de ficar no telefone, de conversar com alguém. É o tempo inteiro o WhatsApp, né? Então, o tempo inteiro quer resolver pelo WhatsApp. E a gente tem essa opção de atendimento. Então, como eu falei, 50% ou mais, dependendo do nosso cliente, a gente tem clientes que chegam a 80% dos pedidos serem pelo WhatsApp. Porque é um perfil do cliente. Ele prefere aquele método de atendimento. Mas eu, Paula, acredito que o atendimento telefônico ele não vai acabar. É um atendimento que muitos clientes ainda preferem falar com alguém, ouvir a voz do outro lado. E mesmo no atendimento pelo WhatsApp, a gente tem muito de humanização. Então, quando a gente constrói os bots, né, os robôs para falar com o cliente, a gente tem uma área que trata só disso, que faz toda a curadoria disso. Então, o foco é sempre no humano. Como é que eu faço o cliente se sentir amparado? Porque, como eu falei para vocês, imagina você tá fazendo uma viagem dos sonhos. A família pela primeira vez na Disney. Chega lá, a criança fica doente, uma virose, qualquer coisa. Eu não posso simplesmente atender aquela família de forma fria, por emoji ou alguma coisa assim no WhatsApp. Eu não tenho como fazer isso. Então, esse analista ele é treinado e orientado para que ele tenha esse cuidado, para que ele acolha o cliente, para que ele busque a melhor solução para o cliente. Então, a gente tem treinamentos de humanização. Ano passado mesmo, a gente realizou um grande treinamento que o tema era "E se fosse você?". Ah, que interessante. Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, empatia, né? A empatia que a Angélica falou. Então, e se fosse você? Porque é o que você falou, Angélica. Hoje o mundo tá tão corrido. As pessoas estão tão presas nos celulares que elas se esquecem de olhar nos olhos. Elas se esquecem de se conectar com as outras pessoas. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar no presencial, muito mais do que o home office. Porque eu gosto dessa troca, eu gosto de estar perto da minha equipe, dos meus pares. Então, isso faz diferença para mim. E como é que hoje a gente passa isso para essa nova geração? Olha, o olhar no olho é importante. O acolhimento ao cliente é importante. Né? E se fosse você, na rua, esperando um guincho, 2 horas da manhã, sozinha, por exemplo, num lugar perigoso? E se fosse a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família? O que você faria? Como é que você gostaria de ser atendido? Ô Paulo, eu gosto quando você cita que a gente passa isso para a nova geração, porque fizemos aqui o nosso dever de casa, a gente foi pesquisar um pouquinho sobre a empresa, né? E, se eu não me engano, 20 e poucos % da empresa, não, 40% do quadro de funcionários da Allianz Partners é de pessoas abaixo de 29 anos, né? Isso, perto dos 30 anos, né? Uma média de 42%, 43% são então são pessoas jovens. Sim. E aí o seu papel, como head de qualidade, é ensinar ou mostrar como que essa molecada, né? Eu falo molecada porque eu tenho mais de 40, eu posso dizer isso. Eu também. Pra quem tem menos de 30 anos, eu posso dizer que é molecada. Como que você faz para poder cultivar essa cultura mesmo de que você pode ser jovem, mas você tem que prestar atenção em todo mundo. Não importa se o segurado tem 80 anos, não importa se ele tem 20, não importa se ele, né? É um cuidado bem dedicado. É assim que funciona? Exatamente. E eu acho isso muito legal, assim, é muito rico você lidar com as diversas gerações. Então tem muito conflito, mas é um conflito que me desafia todo dia. Então eu tenho equipe que, né, dentro da minha equipe, pessoas muito jovens que começaram a trajetória dentro da Allianz Partners. A gente tem muitas histórias, por exemplo, de colaboradores que eram analistas de atendimento e hoje são gerentes executivos, hoje tem grandes equipes, grandes responsabilidades. Então é muito legal a gente acompanhar essa evolução profissional, porque vira exemplo para os novos. Então, esses novos que chegam, eles se inspiram muitas vezes em quem tem mais tempo de experiência, enfim.
e isso ajuda. Só que a gente também tem os novos que eles estão de passagem. Então, pra gente é um desafio conseguir equilibrar isso. Porque o que eles esperam? Vou ficar aqui um tempo, vou começar aqui 1 ano, 2 anos. E se eu viro influencer depois? E se eu consigo alguma outra coisa? Essa nova geração, eles estão indo muito mais para essa questão digital. Tentando entrar nas plataformas ou buscando outras formas de trabalho. Só que quando eles entram e enxergam histórias de carreira tão lindas como as que a gente tem internamente, eles se inspiram e começam a buscar algo também dentro do mundo corporativo. Então, o grande desafio é como inspirar esses jovens a entenderem o quão rico é o mundo corporativo e quantas oportunidades eles podem ter dentro da Allianz Partners. E como reter esses talentos também. Sim, e é isso, porque assim, a gente tem um RH que trabalha muito forte com isso. Então a gente tem ações diversas. Ano passado mesmo a gente inaugurou o lactário. Então uma mãe que volta de licença maternidade, ela tem um lugar que ela pode cuidar, né, da questão do leite materno, enfim. Então, esse tipo de cuidado que nosso RH, nossa empresa no geral tem, conseguir cuidar das pessoas para conseguir equilibrar essas gerações e atender todo mundo de forma igual. Como é que a gente trata todas as gerações sem perder a diversidade? Eu não quero uma equipe com todo mundo de 20 anos. Não quero. Isso aí a gente não agrega, a gente não discute, a gente não debate. Então, o que a gente quer é pessoas de 20, 50 a mais. A gente tem analistas 60 a mais, por exemplo, atendendo, que são estrelas do nosso atendimento, que tem muitos elogios todo mês. Então, é buscar esse equilíbrio. Como é que a gente usa toda a sabedoria dessa geração que está chegando, tecnológica, e com essa pressa que eles têm o tempo inteiro, com o equilíbrio e a sabedoria de quem está há mais tempo. Quando a gente consegue conversar e a gente consegue alinhar, que é isso que a gente faz muito dentro da empresa, a gente tem resultados incríveis. E por falar nisso, é segmentada? Então, por exemplo, você tem um funcionário que ele atende a um determinado perfil de assistência ou viagem, naturalmente, que eu imagino que sim. Mas os demais produtos da Allianz? Por idade, você fala? Não, por grupos. Sim, é segmentado. Nós temos hoje analistas que prestam atendimento para o residencial, por exemplo, que prestam serviço para o auto, são grupos distintos. E tem o grupo que presta o serviço para seguro viagem ou para atender um funeral, né? Porque a gente também presta esse tipo de assistência. Então tem que ser um perfil diferente. Então nós temos, sim, Angélica, perfis segmentados. Importante. Agora, nesse aspecto do digital, e a gente estava falando da retenção, né? Que é muito importante, acho que a gente até pode voltar a falar um pouquinho do que você acha, porque hoje é uma questão no mercado, né? Como você reter, investir nessa mão de obra e fazer com que eles fiquem nessa geração. Mas eu queria ir para o consumidor. O consumidor, ele contrata serviços ou os planos online, ou ele tem essa dificuldade. Porque, assim, ao mesmo tempo que essa geração, ela se comunica e pede o serviço, mas na hora de contratar, existe uma outra barreira, não existe? Eles são muito digitais, então a gente precisa ter as duas opções. Hoje, por exemplo, a gente não tem venda direta de seguro automóvel, por exemplo, ou residencial. A gente trabalha com as seguradoras e as seguradoras têm os corretores de seguro. Dando exemplo de seguradora, porque a gente atende montadoras também, garantia estendida. Mas falando de seguradora especificamente, tem a venda do corretor de seguro. O corretor de seguro ainda ele tem o perfil de olho no olho, de estar junto do cliente, então isso existe. Mas para o cliente que é mais digital, para a nova geração, por exemplo, tem seguradoras que são 100% digitais hoje. A gente tem uma seguradora que a gente atende que ela é 100% digital. Então, o cliente pode fazer a adesão de forma online, não tem intervenção do corretor, até o atendimento totalmente digital. Então, isso acontece. E a gente tem as seguradoras no modelo tradicional corretor, que é um modelo que eu acredito muito também. O corretor hoje ele é um grande parceiro de negócio das seguradoras. Ele é o responsável por vender quase 100% dos seguros em muitas seguradoras. E é a pessoa que conhece. Porque assim, o que acontece também? Esse novo, né, essa nova geração também não tem muita paciência de ler certificados, condições gerais. Sim, ler todas as cláusulas. Não tem. Então, você ter um corretor que faça isso por você ajuda também. E que conheça o produto, né? Conheça nos mínimos detalhes e possa te
personalizar o atendimento. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto-chave, né? Exatamente. O seu perfil de um seguro viagem, por exemplo, essa cobertura são fundamentais, esta aqui você pode optar e coisas assim. Isso, né? Essa seguradora é melhor por seu perfil, essa não. Então o corretor vai ajustando isso. Só que o formato digital também é muito presente e a gente não tem como fugir disso. Então a Allianz Partners, ela sempre olha para isso. Como é que a gente vai acompanhar o mercado sem perder a humanização, que foi o que eu comentei que é importantíssimo pra gente. Fidelizando os nossos colaboradores, porque quando você fala, a gente tem um investimento alto para contratar, enfim, é muito melhor eu manter um colaborador do que contratar centenas de colaboradores todos os meses. E hoje também é muito difícil de contratar. Às vezes a gente está com muitas vagas abertas, que nem todo ano a gente participa da Feira de Empregos em São Bernardo, pela Prefeitura, né, de São Bernardo. Esse ano mesmo a gente disponibilizou mais de 110 vagas na feira. E nem sempre a gente consegue fechar todas as vagas. Então, pra gente é muito melhor fidelizar os nossos colaboradores, porque eles tendo experiência, eles vão atender melhor nosso cliente. E como a gente segmenta, cada analista já sabe como conduzir com aquele cliente específico, com aquele cliente da idade X específica. Então, isso facilita pra gente. Então, quanto mais tempo o profissional fica com a gente, tudo é melhor, até pra ele. Eu, por exemplo, tenho 11 anos de empresa. Eu iniciei como supervisora de uma área de 7 pessoas, pequena. Mas muito desafiadora, que eu aprendi muito. E nesses últimos 11 anos, eu fui evoluindo, né? Eu gerente, hoje eu cuido de 2 países, Brasil e Colômbia, e um desafio gigantesco. E o quanto eu evoluí. Então, é isso que a gente tenta passar para os nossos colaboradores. A minha história pode ser a sua também, se você quiser. Eu quero muito te preparar para você assumir o meu lugar, para você ser melhor do que eu. Porque é uma geração muito criativa, com muita energia. E assim, como é que eu transfiro o amor pelo que eu tenho muito amor pelo que eu faço, como é que eu transfiro isso para eles? Sim. Olha, dá para ser feliz no trabalho. A gente se diverte aqui também, a gente aprende, a gente evolui. Então acho que esse é o grande ponto. Sabe, Paula, você comentando isso me faz pensar assim, a maioria das empresas, quando nós que não somos parte da empresa, nós enxergamos muito o produto final que a empresa faz. No caso da Allianz Partners, a gente enxerga o atendimento, assistência 24 horas, que é o cerne do negócio, né? Só que a empresa, ela é muito mais por trás dessa cortina, né? Por exemplo, vou dar alguns dados aqui. Pela pesquisa que nós fizemos, mais de 80% do quadro de colaboradores são contratados aqui do ABC. Ou seja, é uma marca empregadora, que tem um peso muito grande aqui na região. Um outro ponto sustentabilidade, projetos sociais, né? A empresa, ela está envolvida em alguns projetos que causam impacto na comunidade onde ela está inserida, basicamente, né? E que as pessoas acabam não vendo isso acontecer. Verdade. Porque enxerga a Allianz Partner como uma prestadora de serviço, de assistência, né? Consegue falar um pouquinho pra gente sobre esse outro lado? Por exemplo, quais são os projetos sociais que vocês estão envolvidos? Ou quais vocês já participaram? Qual é o impacto disso para o negócio da empresa? Não, eu consigo falar assim, e eu amo, porque eu sou responsável também por essa parte de responsabilidade social. E eu falo, nem parece que é meu trabalho, porque eu gosto tanto de fazer isso, que tem hora que eu esqueço que é parte do meu trabalho, que eu tenho que reportar, que eu tenho que divulgar, porque é algo muito rico que a Allianz Partners tem. A gente tem um grupo de voluntários dentro da empresa que chama Célula Vida. Esse grupo, hoje, ele é composto por mais de 70 pessoas. Então, são 70 funcionários que são voluntários mesmo. Então, as inscrições ficam abertas o ano inteiro. Essas pessoas podem se cadastrar e ajudar a gente com as atividades. E aí, dentro da Célula Vida, eu tenho um comitê de cerca de 7, 8 pessoas que me ajudam com as atividades diariamente. Então, esse ano, por exemplo, nós encerramos agora essa semana a campanha do agasalho, com mais de 600 peças arrecadadas. Todo ano, há 20 anos mais ou menos, a gente participa da corrida do GRAAC, que é uma corrida que ajuda, né, crianças no tratamento de câncer, e é uma ação lindíssima. Desculpa, a gente faz todo ano ação em uma comunidade em Santo André, numa igreja, que é a Festa das Crianças em outubro. E é uma festa que atende, às vezes, quase 200 crianças. Eu saio doidinha de lá, mas é muito, muito gostoso, assim, é o melhor dia. Porque imagina, são crianças e a gente leva brinquedo, a gente faz lanches e muitas coisas. E tem criança que só quer um abraço. Sim. Então, até me emociona esses dias, assim, de ação. Porque
O trabalho voluntário, quando eu falo, a gente nem ajuda o outro. A gente pensa que tá ajudando o outro, mas no final faz muito bem pra mim. Então, esse abraço que eu recebo da criança ou do idoso, quando a gente tá num asilo, por exemplo, os funcionários, eles voltam recarregados, é impressionante. Tem ação que a gente sai, as pessoas saem chorando, emocionadas, do quanto aquilo tocou. E é muito isso que a gente tem dentro da Allianz Partners. Como é que a gente colabora com o desenvolvimento do próximo, com o desenvolvimento da sociedade. A gente tem um projeto grande também, que já é um projeto recorrente, que é arrecadar tampinha, sabe, de garrafa. A gente tem os dispensers nos nossos andares e o funcionário toma uma coca, toma uma água, pode colocar a tampinha dentro desse dispenser. Isso é separado por cores depois, vendido, e todo o valor também é revertido para uma instituição que chama Tampinhas que Curam. E tem um trabalho lindíssimo que a gente apoia também. Então, são pequenos detalhes que a gente vai transformando a nossa empresa, a nossa mentalidade, e com isso a gente afeta também a sociedade. Imagina, eu não consigo jogar mais nada no lixo hoje. Até um tempo atrás eu não ligava, então toma tampinha, vai pro lixo. Hoje eu sei o valor que uma tampinha de garrafa tem. Eu não consigo ver uma tampinha no lixo. Você pensa no projeto, né? Sim, e eu penso quanto que isso vai influenciar, impactar em vidas. Então, o nosso trabalho de responsabilidade social é isso. É você conseguir transformar o indivíduo. Então, eu Paula, aquilo vai mudar alguma coisa na minha mente e, consequentemente, a gente vai transformando o meio ambiente. Eu não consigo mudar a Santo André inteiro, São Bernardo inteiro, eu não consigo. Mas se eu conseguir fazer com que os 70 voluntários amplie para os 1.700 colaboradores, que a gente leve isso para 1.700 famílias e a gente vai atingindo um número maior de pessoas, olha que trabalho lindo. A corrente do bem, a corrente do amor. Deixa eu quebrar o protocolo rapidinho aqui. Posso, Ed, quebrar o protocolo rapidinho aqui? Que eu quero só fazer uma troca aqui. Eu vou fazer uma pergunta pra Angélica, em vez de fazer... Porque tem a ver com o que a Paula tá dizendo aqui. Angélica, quando você escuta uma empresa como a Allianz Partners aqui, né? Contando essa história de envolvimento social. Então, pensa você como consumidora, né? Que impressão você tem de uma empresa assim? Quando você olha por essa parte, entendendo o apelo social que a empresa faz, que não necessariamente converge com venda de produtos no final das contas. Isso, né? Aí. Exato. Eu já de pronto, eu já penso assim, bom, tá pensando no bem, né? Então, já a palavra bem, no sentido mais amplo. E aí você vai fechando, é humanização. Aí você vai fechando, eu penso que é educação. Você está educando as pessoas, por exemplo, esses colaboradores que acabam replicando. Então, uma andorinha só pode fazer verão. Verdade. Entendeu? Porque ela vai replicar e vai passar isso para os próximos, né? Então, ela passa essa mensagem para a família, ela acaba envolvendo. E aí, você entra no quê? Num tema chamado, no caso específico, esse das tampinhas, que eu acho o máximo, a sustentabilidade. Então, você vai trazer. Aí, você vai trabalhar com crianças, né? Crianças que são um pouco, uma situação mais de vulnerabilidade social, idosos. Você está sensibilizando. Porque, normalmente, a gente tem a gente olha para o espelho, né? Então, a gente se vê. Existe um certo egocentrismo, não forçado do ser humano. É natural, porque todo mundo está se defendendo, está fazendo, está correndo. Quando você faz isso, você respira. E aí você permite que a emoção flua positivamente. Talvez eu seja um pouco emotiva nesse assunto, porque eu gosto muito dos trabalhos do terceiro setor. E acho que isso é muito importante para esse envolvimento com a corrida do GRAAC, né? Você está trazendo, você está mostrando, olha, crianças que têm um problema, né? Câncer oncológicos, né? Então, pediatria, você envolve. As pessoas pensam mais. Eu não sei se eu fui suficientemente objetiva, porque é um tema que me é muito caro, né? Ao terceiro setor. Então, parabéns. Aí eu olho para essa empresa e falo assim, sim, ela merece um selo, entendeu? Ela merece todos os selos, e eu olho de uma forma muito positiva. Por quê? Porque não é só a venda. Quando você humaniza também o seu funcionário, ele vai buscar
também fazer isso com o próximo e replicar. Então, são essas correntes que a gente precisa, às vezes, nadar contra a corrente, vocês sabem muito bem disso, que é o que eu me refiro, e seguir um outro fluxo e manter essa boa vitalidade. Eu fui bandeirantes, então desde criança eu trabalho com o terceiro setor. Que legal, né? que legal. Então, 9 anos já era escoteira, que era bandeirantes, né, a palavra. Então, para mim, isso é muito caro. Muito obrigada pela pergunta. Mas, sabe, Angélica e Paula, quando a gente contrata um seguro residencial, por exemplo, e você tem qualquer coisa, uma torneira que tá pingando, um ralo que entupiu, e você vai pedir assistência 24 horas ali, você vai colocar uma pessoa desconhecida dentro da sua casa, né? Só que quando você entende que a empresa tem uma cultura como essa, que ensina o funcionário essa humanização, você se sente muito mais aberto a receber qualquer desconhecido dentro de casa, sabendo que essa pessoa vive uma cultura assim, né? Qual que você acha que é outros impactos, talvez, desse tipo de envolvimento social que acarreta positivamente no negócio da empresa em si? Assim, os nossos próprios prestadores. Quando você fala um ponto importante, então, a gente tem prestador que entra na casa do cliente, né? A gente tem que ter esse cuidado. E toda essa cultura que a gente tem de cuidado com o cliente, de cuidado com a sociedade, de amor ao próximo, é o que a gente passa também para os nossos prestadores. A gente tem uma rede de prestadores hoje muito estruturada, que viaja o Brasil inteiro, o tempo inteiro falando com o prestador, a forma como eles têm que entrar na casa do cliente, a forma como eles precisam abordar o cliente. Então, é um trabalho que não para. Às vezes as pessoas perguntam, esse plano de ação na cidade X vai até quando? Vai até sempre. É o nosso trabalho, não tem uma data, né? Faz parte da nossa rotina, é o nosso dia a dia. Então, a gente tenta impactar todo o negócio, não só dentro, mas os prestadores de serviço que estão com a gente também. E eu queria perguntar uma coisa. Durante a pandemia, foi um desafio, Nossa, né? Tratar, por exemplo, um prestador entrar na residência. Enfim, foi uma grande escola esse período também, né? No atendimento. Até me arrepia falar disso, em todos os sentidos. Primeiro, pelo medo que a pandemia trouxe pra gente, e depois para o nosso negócio. Então, quando, né, quem é do mercado de assistência, não só falando da Allianz Partners, mas do mercado de assistência em geral, 2021 foi um ano extremamente desafiador pra gente. Então, imagina, após pandemia, quase 30% dos pequenos empreendedores simplesmente fecharam as portas. Assim foi com os nossos prestadores também. Então, bases menores não conseguiram sobreviver. Porque por um tempo, apesar da gente, uns 6 meses ficou um volume mais controlado, depois o volume subiu, mas foi um começo muito, muito complicado para o microempreendedor conseguir se manter. E um desafio. Então, imagina que quando começou a vida voltar ao normal, lá para o começo de 2021, que não foi tão normal assim, mas que a gente já tinha retornado para o escritório, imagina, era o boom. Porque aí todo mundo aprendeu que era assistência residencial, por exemplo, porque todo mundo dentro de casa vazava uma torneira, precisava de um encanador. Então, a gente teve um boom de atendimento também nesse período. E, em paralelo a isso, eu estava com menos prestadores, eu tinha a questão emocional, eu tinha que parecer bem como gestora, assim como todos os meus pares, por exemplo. O RH com um trabalho incrível também por trás disso. Porque a gente tinha funcionários perdendo parentes. A gente tinha funcionários que se afastavam, né? Porque estavam com Covid. Então, imagina, acho que esse foi o meu maior desafio da minha carreira, assim. Tinha dias de eu não conseguir dormir, com muita preocupação. Acho que todo mundo passou um pouco por isso. Mas quando eu olho pro meu negócio, né, para dentro do meu trabalho, isso foi muito desafiador. Então, a Allianz Partners, inclusive, por ser um grupo, né, fazer parte de um grupo do tamanho do nosso, a gente conseguiu antecipar muito algumas coisas. Então, muito dinheiro foi investido naquela época para a gente conseguir reverter o cenário rapidamente. E a gente conseguiu. Agora, em 2025, por exemplo, a gente tem a melhor nota de qualidade que a gente já teve na história. Todo atendimento que a gente realiza, o cliente recebe uma pesquisa para responder depois. Aí você, como chefe de qualidade, fica feliz, né? Aí é onde o bicho melhorou a nota, ela fica feliz. Sim. Mas agora, esse ano, assim, é o melhor ano que a gente tá vivendo. Então, quando eu olho para 2020, 2021, eu respiro fundo, porque eu falo, uau, a gente passou por tudo isso e que sucesso. É um grupo sólido. Então, se você pega a liderança da empresa hoje, no geral,
não só de operações, que é a diretoria que eu faço parte, mas a liderança da empresa no geral, eles têm um cuidado muito grande com o colaborador, né? A liderança faz a coisa acontecer, assim, também no dia a dia, cuidando do colaborador, fazendo acontecer. E foi um time muito forte nessa época, um time que trabalhou muito junto. Eu lembro que eu ficava com meus colegas em sala de guerra, que a gente chama, até 10, 11 horas da noite, pensando em solução. E pandemia, todo mundo em casa. E eu, com mais um amigo que eu tenho, o Evandro, a gente no escritório e trabalhando juntos e buscando soluções e toda a liderança mobilizada. Então, assim, eu tenho um orgulho danado do que a gente construiu. Parabéns. O pós-pandemia, como foi. Porque eu confesso pra vocês, tinha dia que eu achava que eu não ia aguentar, não. Falava, gente... O mundo tá acabando, a gente tem que prestar assistência, eu tenho que subir a nota de qualidade, o meu time tem que estar bem, feliz, como é que eu deixo todo mundo feliz? Então tinha dia assim que eu... Parece que os pratos iam cair. Eu achava que eu não ia aguentar não, mas passamos. Vamos lá, pessoal, eu preciso fazer um rápido intervalo pro nosso pessoal de casa receber um recado especial aqui, a gente já volta. Então, pessoal, não sai daí, a gente vai continuar agora com os quadros especiais depois do intervalo, a gente já vem. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABCdoABC_oficial. Te esperamos lá. Ótimo, obrigado pela atenção que você deu esse recado especial aí. Agora, vamos voltar para nossa conversa? Então eu vou abrir o tempo para que a Angélica possa aproveitar esse espaço para te fazer a pergunta que ela quiser. E olha, eu já vou me afastar aqui porque é total conta e risco dela. Será que vai ser mais desafiador que a pandemia? Não, tranquilo. Inclusive, eu gostaria de focar um pouco, eu fiquei muito curiosa em relação a fora São Paulo, né? Então, você fez recentemente uma viagem para Recife, atendendo, falando com os corretores. Queria que você falasse um pouquinho sobre a regionalização e já vou dar um gancho também para uma continuidade a essa pergunta. Como que é a Colômbia em relação... Vamos fazer, sabe? Dá para a gente... O que é igual, o que é parecido, dá para espelhar. Quais são as principais diferenças? Porque você lida também com a Colômbia, né? Também. Que tem outras características. Assim, quando eu olho para o nosso país, gente, que coisa incrível é o Brasil, né? Uhum. Às vezes eu entro em reuniões com o time global, enfim, você conversa com pessoas da Europa, é tão diferente. Uma cidade nossa aqui no Brasil é o tamanho de um país na Europa, praticamente. Então a gente tem desafios tão grandiosos que às vezes eu me sinto até privilegiada. Eu posso ser meio louca, falar, mas Paula, olha o tamanho disso. E para mim é riquíssimo o quanto que a gente tem essa diversidade no nosso país. E dentro da Allianz Partners a gente trabalha exatamente isso. Então respeitar e entender o comportamento por região. A gente trabalha muito assim. Eu, né, como a gente conversou, eu fui para Recife recentemente, semana que vem vou para Salvador, Belo Horizonte. Então, estava no Sul na semana retrasada. Então, a gente chega nos ambientes e eu me sinto privilegiada, né, pelo meu trabalho, de eu conseguir conhecer um pouquinho da cultura. E às vezes a gente está aqui no escritório em São Bernardo fazendo uma ação que a gente acha que, é legal, isso vai dar certo. Quando você chega na cidade, que você fala com o corretor, ou que você fala com o cliente, ou que você vive aquele momento, você fala, gente, aqui é diferente. Não dá para eu fazer a mesma coisa. Eu preciso adaptar o que eu tenho para aquela determinada região. O trânsito de São Paulo é um caos, mas você vai em outro lugar que não é. Então, o que a gente pode fazer de diferente, né? O guincho pode demorar mais, porque às vezes eu vou atender numa zona rural. O prestador fala, quando o analista tá sentadinho lá e falando com o prestador, ele fala, olha, mas eu tenho que viajar 20 quilômetros em chão de terra. O analista, 20 quilômetros? 20, é real. Quando a gente tá no local, a gente vê isso, né? A gente vê
o quanto o prestador precisa se adaptar àquela situação. Então, conhecer um pouco da região Brasil, entender isso na prática, no dia a dia, torna o nosso atendimento muito mais enriquecedor. Porque eu posso trazer isso para dentro de casa, assim como os meus colegas da rede de prestadores, por exemplo, que viajam muito, e a gente consegue atender cada cantinho do Brasil, cada região, de acordo com o jeito que tem que ser atendido. Então, a gente tem muito cuidado também com essa questão. E aí, Colômbia. Colômbia foi um presente para mim ano passado. E esse foi um grande desafio na minha carreira também. Porque meu inglês não era dos melhores. E aí fica até a dica, né, para quem está começando no mundo corporativo. Hoje, sem inglês, é praticamente impossível você desenrolar na sua carreira profissional. Então, precisa desenvolver. Então, há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, o meu chefe do Brasil chegou e falou: Paula, agora você vai responder para uma francesa. Aí eu falei, lascou, né? Je ne parle pas français. Aí, nem em português direito eu tô falando, como é que vai ser isso? Então, foi um grande desafio e também mas foi rico, assim, o tanto que eu consegui desenvolver no inglês, o quanto hoje eu passo para minha equipe, estudem. O inglês não é só para o trabalho, é para a vida, então se dediquem nisso. E aí, junto com essa mudança toda, eu ganhei Colômbia. E eu falo que foi um presente esse time da Colômbia. É um time menor, é uma BU menor do que o que a gente tem no Brasil hoje. Né? Eu tenho uma equipe pequena, mas é uma equipe incrível. Assim, culturalmente, eles têm muitas coisas que se parecem com a gente. Na alegria, nessa coisa, né, latina que a gente carrega. Então, na Colômbia, eu me sinto muito em casa. E é um time extremamente criativo. Então, às vezes, eu falo assim para o meu supervisor, o Oswaldo, eu falo, Oswaldo, não temos budget para isso. O que a gente pode fazer? E, gente, ele vem com ideias que eu falo, não acredito. Ele já tá viajando para prestador e fazendo treinamento. E assim também com o meu time do Brasil, os supervisores do Brasil. Eu falo, olha, esse ano o desafio é esse. O que a gente pode fazer sem budget? E eles me vêm com... Então é muito parecido, né? O time que eu tenho no Brasil com o time que eu tenho na Colômbia. E poder agregar... E eu sou muito bem recebida, eu tenho uma relação muito, muito boa. Então, para mim, assim... Foi um presente que eu me desenvolvi muito profissionalmente com essa questão global de comunicação, mas como pessoa também foi incrível, assim. É um conhecimento que ninguém me tira. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Sim. Você é o tipo de chefe que é aquela mãezona ou é aquela dura pra coisa poder funcionar direito? Olha, meu time, não sei se eles vão brigar, vão falar que é mentirosa, não sei o que eles vão falar. Mas... Por muito tempo, eu fui muito mais mãezona, assim, né? E eu sou ainda muito emocional. Só que ao longo dos anos, o meu escopo foi crescendo muito. Então, hoje eu tento ser um pouco mais focada. Mas eu ainda assim tenho muito cuidado em pessoas. Uhum. Então, às vezes, eu deixo um pouco, é um feedback que eu recebo sempre. Paula, mais estratégia, olha mais para esse ponto do negócio. Mas porque eu foco muito nas pessoas, eu foco muito na equipe, eu quero ver meu time bem, meu time feliz. Se eles estão bem, eu estou bem também. Eu amo o que eu faço, eu amo a minha equipe, eu amo o meu trabalho. Então, assim, meu trabalho é uma parte muito importante da minha vida, muito mesmo. Quando falam assim, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falo, eu nem percebo, porque eu amo tudo que eu faço. Talvez ter vindo da comunicação, que necessariamente a gente tem que olhar para o outro, né? A gente tem que pensar no outro, como servir o outro, como ser atraente para o outro. Como que a gente pode fazer esse link hoje, você vindo da comunicação? E até eu queria também um pitaco também, a sua opinião sobre hoje, como que está o mundo da comunicação globalmente falando, porque mudou muito, né? Mudou. Você estudou publicidade, propaganda, que ano que foi? Eu formei em 2018, tudo mudou, né? 7 anos, né? Se passaram. 2008, desculpa, 2008. 17 anos. Tudo mudou. Então, hoje eu fico pensando, como será que é a faculdade de publicidade hoje? Porque imagina, na minha época, eu me lembro que eu tinha um amigo super criativo, o Fábio, precisava fazer logomarca. Ele desenhava no papel, ele passava aquilo pro computador, Photoshop, aí ia vetorizando. Eu nem sei se existem essas coisas hoje em dia, mas assim, era assim que fazia na época que eu me formei. Ela faz tudo por você, mas na minha época era isso. Então, assim, era muito diferente do que a gente tem hoje, né? O mundo, ele se transformou de uma forma incrível, que é bom,
mas que ao mesmo tempo a gente perde algumas coisas. Então, essa coisa da referência, o que eu tento ser, né? Quando fala de mãezona, eu tento ser uma pessoa que cuida dos outros e eu me cobro muito para ser exemplo. Então, quando a gente fala, né, o exemplo que arrasta, é o exemplo que faz com que as pessoas consigam se espelhar em você e fazer e entender esse seu papel de liderança, é o que eu tento fazer hoje. Então, eu acolho muito, mas eu sou uma pessoa também que cobra, que acompanha. Eu quero o desenvolvimento das pessoas. Esse é o ponto. Então, o fato da mãezona é só passar a mão na cabeça. Muitas vezes, né? A mãe é isso, já acolher, de proteger. E eu tenho isso, mas eu quero que eles cresçam também. Uhum. Então, quando eu cobro, vai estudar inglês. Vai entender como que tá o comportamento global. Você tem potencial, então investe nisso. É porque eu quero que eles cresçam, né? Então, às vezes, eu sou um pouco mãe, mas às vezes eu quero que eles saiam da asa e que eles... Eu fico orgulhosa demais quando eu olho para trás e vejo pessoas que foram meus analistas sendo gerentes hoje, coordenadores. Poxa vida, isso não tem preço, não tem o que pague. Fora da zona. Ô, Paula, a gente tem um outro quadro aqui chamado Fora da Zona, onde a gente faz uma pergunta mais específica para entender a Paula um pouquinho no bastidor, né? Nós jornalistas hoje enfrentamos um desafio muito grande, que é se manter informado sobre nossa área de atuação, porque a coisa está mudando com muita velocidade. Eu imagino que na sua área também. Como que você faz para se manter atualizada sobre o que há de melhor na prestação de serviço, no atendimento, para que você possa chegar depois no seu trabalho e poder aplicar isso que você está pesquisando e estudando? Sim. Não, eu leio muito sobre tudo, todo dia, né? Como a gente já falou aqui, sai alguma coisa nova, então eu leio muito. Mas uma coisa que eu gosto muito é de ouvir. Então, pessoas com mais experiência que eu não sou uma pessoa que fica discutindo. Então, se uma pessoa sabe mais do que eu escuto muito o que essa pessoa tem pra me trazer. Uhum. E aí, daí eu tiro minhas conclusões e eu tento implantar dentro da minha equipe ou na empresa, enfim, de alguma forma. Mas eu sou uma pessoa que converso muito, eu gosto de ouvir as outras pessoas. Então, eu trabalho na Allianz Partners, mas eu tenho amigos em todas as outras empresas de assistência. E eu converso sempre com eles, né? Então, eu estou sempre próxima. Eu sou uma pessoa que eu busco conhecimento através de pessoas que eu admiro e que já têm uma experiência maior do que eu. Ou até dentro mesmo da Allianz Partners, a gente tem uma reunião gerencial. Ela acontece de 2 a 3 vezes por semana, que a gente olha os resultados, mas a gente conversa muito também sobre o que está mudando no mercado. E com base nisso eu vou estudar, vou pesquisar. E é engraçado, porque esses dias eu estava pensando, poxa, eu acho que eu preciso fazer algum curso, algum MBA, alguma coisa para me atualizar. Só que, gente, a coisa é tão rápida que eu nem sei se tem um curso que te atualiza de tudo sempre. Então, a gente precisa estar ligado todos os dias em tudo que vem acontecendo. Tanto na parte de tecnologia, quanto em todo o resto. Mas uma coisa que eu sempre falo, né? Que a gente pode passar tudo que for, que a gente não perde é a questão da humanização. E inovar também é ser criativo. Então, não necessariamente eu conhecendo, estudando, entendendo, eu vou aplicar tudo. Às vezes não consigo. Ou às vezes a empresa não tem esse espaço, porque ou é muito caro, ou não faz sentido para o grupo. Então, como é que a gente usa a criatividade para conseguir conectar toda essa novidade do mundo e tudo isso de forma leve? Porque eu acho que esse é o principal ponto também. Não tem que ser um peso, tem que implantar, eu tenho que acompanhar. Temos sim que acompanhar, e a gente está numa empresa, Allianz Partners, extremamente tecnológica, extremamente inovadora, e isso é riquíssimo. Só que como a gente conecta o básico bem feito nisso tudo? Eu acho que no final é isso, eu tento estudar, tento entender, converso com muitas pessoas, mas eu tento pegar toda essa informação e trazer de forma leve e de forma real para dentro do meu dia a dia. É isso. Interessante. Paula, por falar nisso, quer dizer, essa questão de estudar, de ler muito, qual é a sua referência? Você tem hoje, acho que a gente vai mudando, mas uma referência intelectual, um escritor, ou um pensador, ou mesmo um empresário, na qual você fala, nossa, os ensinamentos dele são maravilhosos, são aplicáveis ou adaptáveis para o meu mundo. Sabe que hoje, assim, falando em nível executivo, que eu olho e tenho uma grande admiração é a Cris Junqueira, que é a CEO do Nubank.
Então, para mim, ela é uma mulher incrível hoje, no que ela fala como líder, como mulher, como mãe. O mercado que ela conseguiu entrar, quem imaginaria um banco 100% digital? Há 10, 20 anos atrás, imagina. Quem imaginaria que você não ia ter uma agência do banco para poder ir fazer um atendimento? E ela criou tudo isso. Então tem uma parte da vida dela que ela fala, assim, que isso eu sempre fico pensando, né? Que as pessoas acham que eu sou meio doida, às vezes, pelo tanto que eu trabalho. Gosto muito de trabalhar. Mas, que nem eu falei, eu tenho muito amor por isso. E ela falou uma vez que na primeira gestação dela, ela ficou trabalhando, ela cuidava da parte de atendimento ao cliente. Ela estava começando no Nubank, acho que era ela e mais 2, 3 pessoas. E ela respondendo o cliente, né? No WhatsApp, computador. E lá no hospital para o neném nascer. O neném nasceu, legal, beleza, emocionante. O neném foi e ela voltou para o trabalho. É meio louco? É meio louco, mas às vezes o nosso trabalho, ele acaba sendo o nosso propósito também de vida. Então, por isso que eu admiro muito ela e eu consigo entender isso. Muita gente julga. Como é que uma mulher acabou de ter neném, vai ficar trabalhando? É um amor da vida dela também. Ela construiu um banco, ela construiu um império. Isso tem que ter algum sacrifício. Muitas pessoas estabelecem hoje, por conta até dessa rotina, né, que nós temos, mas encontram pares, né, que são intelectualmente similares e que há uma troca muito grande no aprendizado. Isso acontece muito, a gente observa muito no nosso mundo do jornalismo também, que você aprende e se tornam. Eu não sei se a gente pode usar a palavra amigo, né? O admirador, o colega, enfim. Mas são pessoas que você acaba se encontrando mais do que até com pessoas da sua vida mais íntima e pessoal, não é verdade? Então se estabelece, eu entendo, e é porque você tem um amor pela profissão, né? Então quando você executa, você está executando o seu trabalho, você está fazendo de uma forma tão visceral, né? É leve, né? É natural. É natural, não é pesado. Né? Não, e eu gostei também que a referência é uma mulher, né? Uma mulher empresária, uma grande líder, né? Não é um homem branco de meia idade, que é o perfil de pessoa que acha que é o dono do mundo, né? Quando, na verdade, quem tá fazendo mesmo as coisas acontecerem foge muito desse perfil. Né? Como mulheres inspiradoras assim. A audiência quer saber. A gente tem feito bastante pergunta durante esse episódio aqui, e as respostas estão ótimas, e a conversa vai fluindo. Mas a gente tem pessoas de fora aqui que fizeram perguntas também. Legal. Então vamos colocar na tela aqui uma das perguntas do nosso público, por favor. Tudo bem? Eu sou Henrique, sou de Santo André. E minha pergunta é: como a Allianz Partner garante a qualidade do atendimento 24 horas? Que legal, que legal. Bom, a gente é um pouquinho do que a gente já falou aqui, né? O Henrique, né, que mandou a pergunta. Henrique vai ver, depois a gente falou bastante sobre isso. Mas a gente garante preparando uma estrutura para isso, né? Então, a gente tem uma equipe treinada, preparada para atender, que começa desde o primeiro nível, que a gente chama, que é o primeiro atendimento, que acolhe o cliente, que abraça o cliente, até o acompanhamento desse atendimento, a chegada do prestador e a finalização com a nossa pesquisa de qualidade. Então, esse final também, a voz do cliente, o que o cliente responde pra gente, é o que gera insumos pra gente trabalhar, melhorar o nosso serviço e garantir que a gente preste um serviço de excelência e alto nível de qualidade. Obrigada pela pergunta, Henrique. Temos tempo de mais uma? Tem? Vamos colocar. Bom dia, meu nome é Luciana, eu sou de Santo André. Eu gostaria de saber como o público pode ter acesso aos serviços da Allianz Partners. Que legal. Bom, a gente não tem o serviço direto, como eu comentei. Tem o seguro viagem vendido pela Allianz Seguros, então é um atendimento que a gente realiza por lá. Agora, para ter acesso aos produtos, precisa comprar por uma seguradora, parceira nossa, ou por alguma montadora. E aí o serviço é realizado por nós, da Allianz Partners. Selo é de verdade. Muito bem. A gente citou aqui que a empresa, ela, pelo segundo ano consecutivo, atingiu o selo de melhor empresas para se trabalhar, né? GPTW. E hoje a gente vai descobrir se vocês vão ganhar um novo certificado. Por quê? Aqui no podcast a gente tem o selo É de Verdade. Ixi. Durante a nossa conversa, esses 50 minutos que a gente ficou conversando, o Ed, o nosso produtor aqui, ele ficou acompanhando cada informação.
e fazendo a conferência de dados em tempo real. Ele tem aquela máquina, né, da verdade, da É isso mentira. aí. Então, Ed, eu queria saber se hoje essa conversa aqui recebe o selo Ed verdade ou não. Bom, Thiago, nós temos alguns números muito importantes e expressivos aqui durante essa entrevista. Eu vou até trazer de volta alguns deles, né? São mais de 2 milhões de assistências realizadas anualmente por cerca de 1.700 colaboradores, mais de 80% deles estando aqui na região do ABC, sendo 40% deles jovens até 29 anos. Ou seja, um impacto direto na empregabilidade local, inclusive com a questão do GPTW, né, um selo que reconhece as empresas que constroem um ambiente de trabalho positivo. Então, assim, esses dados eles foram confirmados em fontes institucionais e fontes públicas, que eu consultei aqui durante a entrevista. Então, o selo Ed está garantido, mais um selo para a Allianz. Mas, Paula, eu queria aproveitar esse momento e trazer também um questionamento. O ABC ele vem passando por um processo de transformação econômica mesmo, né? Está deixando para trás aquela questão mais industrial e caminhando para uma economia mais diversificada, orientada e de serviços mesmo. Como que a Allianz está enxergando o papel dela não apenas como empregadora nesse processo, mas como uma agente de qualificação mesmo, de adaptação da mão de obra local para um novo cenário? O que eu quero dizer existe algum programa ou meta de impacto direto no desenvolvimento regional? Não, perfeito. Assim, a Allianz Partners pensa muito nisso no futuro. Por isso que a gente prepara muito bem todo o processo, desde a entrada do colaborador até ele estar treinado, capacitado internamente com a gente. E a nossa empresa espera dobrar de tamanho em 5 anos. Então, com certeza, isso é um impacto direto na nossa contribuição com a região. É dobrar o tamanho da empresa até 2030. Então, no ano passado, por exemplo, nós tivemos um faturamento histórico de 1 bilhão. E imagina que em 5 anos a gente precisa dobrar esse faturamento. E com certeza, aumentando o nosso faturamento, dobrando o tamanho da nossa companhia, a sociedade com certeza vai ser impactada tanto financeiramente, quanto oportunidade de negócio, de novos empregos. Então, a gente está muito, muito antenado e com foco no futuro. Muito bem, muito obrigado, Ed, pela participação aí. Informação importante, ela deu um furo de reportagem para nós aqui. Então, você já deixa isso anotado que a gente vai virar matéria lá para o portal ABC do ABC. Entrevista Reversa. Pessoal, a conversa foi excelente e a gente precisa caminhar para um encerramento, mas antes do encerramento a gente vai fazer uma brincadeira rápida aqui no final, né? Nesse momento a gente vai inverter as bolas agora. Vamos fazer uma brincadeira que é o seguinte: nós somos os entrevistados e a Roda Paula viva. é a entrevistadora. Então a Paula vai fazer alguma pergunta e assim, Angélica, a gente tem que conseguir responder. Ok. Do mesmo nível que ela respondeu as nossas durante esse Nossa. programa inteiro. Olha, Então vamos a lá régua tá agora, alta, a entrevista reversa Nossa, aqui. eu tô achando mais difícil perguntar do que responder. Mas, bom, pra Angélica. A Angélica tem, né, uma experiência incrível aí, um pouquinho do que a gente conversou. Qual foi o maior desafio da sua carreira? Ou alguém que você tem entrevistado, alguma situação que tenha acontecido que te marcou muito nessa sua trajetória profissional? olha, são várias, porque eu lidei com vários segmentos, né, na minha carreira. Mas, assim, para mim foi muito impactante porque foi a adrenalina do jornalismo. Eu não estava a serviço, eu estava de férias. Eu estava fazendo intercâmbio em Vancouver. E em 11 de setembro, né, daquele ano, aconteceram a situação das Torres Gêmeas. E eu estava em Vancouver. E minha mãe ligou logo de manhã e falou, olha, liga a TV, porque, né, fuso horário diferente. E eu vi aquilo. Eu tenho uma carteira de jornalista internacional e eu fui por conta própria avisei o jornal onde eu trabalhava. Eu trabalhei na Folha, na Abril, no Diário do Grande ABC, do Jornal do Brasil. E eu liguei para o jornal que eu trabalhava na época e falei, eu tô indo para lá. Por quê? Porque os voos foram todos, não podia Cancelados, pousar nada no solo americano. Então, eles foram da costa oeste, foram para Vancouver.
Então, chegar lá foi assim, por minha conta, eu atravessei para entrar no aeroporto, ainda bem que eu tinha minha carteirinha, mas eu fiz um trajeto a pé. Eu voltei com uma equipe de TV saindo de lá, mas imagina, dentro do aeroporto, um trajeto enorme, aquele calor, né? E quando eu chego lá, a entrevista era em inglês, então, né, nós temos o desafio do inglês também, mas aconteceu, e aí chegavam os voos. E as pessoas saíam do avião, e elas, dos aviões, elas não sabiam o que estava acontecendo, porque os pilotos não falaram. E ele falou assim, mas eu estava indo para o aniversário do meu filho em São Francisco, o que aconteceu? Uma guerra. Elas saíram achando que estava acontecendo uma guerra. Então, entrevistar, e eu acho que, assim, é essa adrenalina do jornalismo que me fez ir até lá. Eu poderia ficar vendo na TV e pronto. A versatilidade, e eu fui lá. Eu fui participar e eu conheci equipe de TV, eu participei de uma coletiva numa sala de imprensa, eu entrevistei pessoas que estavam voltando e não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia o que ia acontecer no mundo. Então, para mim, isso é muito marcante do ponto de vista da grandiosidade da situação. Mas também, assim, do ponto de vista, se você me permite falar, assim, da emoção que nós temos. Eu, uma vez, há muitos anos, estou falando dos anos 90, ainda não se falava tanto sobre autismo. Eu entrevistei uma mãe, eu fui até a casa dela, numa matéria que eu fazia para a página feminina, e eram 2 gêmeas autistas, e autistas naquele grau que elas se movimentavam, elas não tinham foco. Eu entrevistei a mãe e tudo, mas eu cheguei na redação chorando, porque era uma situação assim, nossa, entendeu? Até hoje me emociona, desculpa. Me emociona muito. E outra, né, super alegre, entrevistando a Elbe Camargo na casa dela, fazendo para celebridades. E eu que fiz a pergunta, essa resposta dela ser apaixonada pelo Roberto Carlos, eu estava na Contigo. E eu perguntei para ela naquele dia, então, né, você é apaixonada? Naquelas perguntas, né, na casa dela, estava com a fotógrafa. E ela falou assim, eu adoro o Antônio Fagundes. Mas você sabe, eu gosto muito do Roberto. Eu falei, mas hoje é aniversário do Roberto. Ela saiu correndo, a gente ficou assim, né? O que aconteceu? Ela saiu correndo, ela voltou com uma agendinha de papel, mexeu na agendinha de papel, achou o número do Roberto, que ela tinha, né, na agendinha, e ela não sabia ligar, sabe aquele 021, 015, enfim. E ela não conseguiu. Eu falei, posso ligar para você? Aí eu liguei e falei, vou memorizar esse telefone. Brincadeira, não memorizei. Mas aí quem atendeu foi o mordomo, o Roberto. Eu falei, olha, dona Hebe. O cara, Falei, Hebe, fala. Aí quando ela falou, ela se jogou no chão. Ela se jogou como uma adolescente maravilhosa. Assim, olha, foi uma das pessoas mais alto astral que eu já entrevistei. Ela se joga no chão, fica conversando, eu te amo, não sei o quê. A fotógrafa em cima dela, eu sentada ali anotando tudo que ela falou e nós publicamos, né? Então, são vários momentos, mas eu acho que esses são muito específicos. Desculpa se eu me alonguei. Não, mas histórias lindas. Obrigada por compartilhar. Foi ótimo, foi ótimo. Gente, a gente está passando um pouquinho do tempo, mas de antemão já quero agradecer muito a presença de vocês duas. Acho que enriqueceu bastante o programa. Criamos conexões. Angélica, eu não tenho palavras, na verdade, para agradecer essa contribuição que você fez hoje aqui. Foi uma excelente entrevista, uma excelente companhia. Acho que dividir essa mesa com você é um privilégio para mim, né? É uma forma como eu posso fazer para aprender a ser um profissional melhor, né? Eu queria só que você pudesse, para poder encerrar, olhando para aquela câmera lá, se despedir do pessoal e dizer onde o pessoal te encontra, redes sociais, onde eles te seguem, para a gente poder encerrar o programa. Perfeito, mas antes eu quero agradecer muito a oportunidade. Você é um grande jornalista, um grande entrevistador. Ele conduz, me dá uma segurança incrível que eu posso voar. Ele tá lá, e ele tá lá com tudo, ele sabe tudo. Parabéns, Thiago, grande jornalista. A entrevistada maravilhosa, porque quem tem conteúdo... É uma delícia entrevistar quem tem conteúdo e tem segurança e sabe o que faz. Eu sou a Angélica Kenes Nicoletti, eu tenho um portal... estiloangelica.com.br. Eu escrevo numa revista aqui, eu tenho uma coluna numa revista local, que é a Expressão. Mas é uma coluna própria, que eu tenho a honra de também escrever nessa revista.
Sou mestre de cerimônias, celebrante de casamentos e adoro a comunicação e eu adoro perguntar. Então, assim, vocês me acompanham lá, www.estilogelica.com.br, que traz o ABC do melhor para você. Muito bem, muito obrigado. E agradecemos também a Paula Moreira, da Allianz Partner, a Head de Qualidade. E aí, teve qualidade esse programa? Maravilhoso. Tá no nível. Amei. Foi muito legal. Obrigada pelo convite. Amei conversar com vocês. Angélica, incrível. Thiago também, obrigada mesmo. Foi ótimo poder dividir um pouquinho da minha vida profissional, um pouquinho da Allianz Partners com todos vocês e obrigada. De coração. E esperamos recebê-la mais vezes, né? Contem comigo. Amei. Para você que nos acompanha até aqui, fica o nosso muito obrigado. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, o ABC da ABC, _oficial. Quiser falar com a gente também, pode entrar lá, manda um e-mail, né? contato@abcdoabc.com.br. Nos acompanhe no portal. Inclusive, essa entrevista aqui vai virar uma matéria mais extensa, com muitos detalhes e outras informações que talvez vocês não viram aqui, que estavam envolvidas na nossa conversa no bastidor desse programa. Vocês vão ver muitas outras informações lá. Então nos acompanhe, www.abcdoabc.com.br, e a gente espera que você esteja de volta aqui no próximo sábado para mais uma conversa importante, porque queremos criar uma conexão com você. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidada Angélica Nicoletti. Entrevistada Paula Moreira. Edição Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo. Estúdio da Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção Ed Baroni. Checagem Ed Baroni. Assistência de produção Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção Tiago Quirino. Direção geral Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br